conhecimento muito bom para a gente. Precisa. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. E ela vai agregar muito assim, para a gente, fazer esse conhecimento, essa energia boa que ela tem, né, para ajudar a gente aí a prosperar. É o nosso objetivo, a gente quer prosperar, né, com tranquilidade, com felicidade, tá bom? Sim. Vocês vão ser. Eu gostaria de conhecer vocês, né? Léo, a Liz, boa noite. Está chegando o Luiz Eduardo. Vocês podiam se apresentar rapidinho. A Patrícia eu já conheço. Mas se alguém não conhece, se apresenta de novo, Patrícia. Oi, eu sou a Liz Rejane, eu moro nos Estados Unidos e trabalho com remessa de mercadoria para o Brasil e também trabalho na Disney, né? Mas agora estou de licença médica porque quebrei uma perna, então estou me recuperando. É isso. Eu sou o Prazer te Leonardo. conhecer. Prazer. Eu sou o Leonardo. Eu tenho uma empresa de aplicativo de realidade virtual para o setor automotivo e também ajudo aqui na coordenação do Network Million Club, né, um grupo de empresários aqui focados, alunos do Pablo Marçal, focados aqui em alcançar resultados e prosperidade. Obrigado pela sua participação hoje. Gratidão. Quer se apresentar de novo, Patrícia? Pode se apresentar aí. Depois vocês passam para mim que eu ponho no meu canal. Já sou bem conhecida aqui deles, né? Tá bom? Sou Patrícia, sou pedagoga, sou da área da educação, né? Trabalho com crianças, fazendo terapia com crianças. E também produzindo materiais para professores, coordenadores, diretores. Então, assim, esse é o meu trabalho. Sou aqui do Amazonas e conhecer essa pessoa aí incrível, não sei que ela trazer esse conhecimento que ela tem, muito conhecimento. Gratidão. Boa noite para vocês, né? Se vocês quiserem sair mais relaxado depois da minha apresentação, eu vou fazer uma aplicação de técnica. Aí vocês só apertam a mão aqui, vai batendo devagarinho, que vocês vão sentir liberar um pouco do estresse. Então, o programa Mente Iluminada é um método que eu criei. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa e investi muito em curso, porque eu queria me transformar. Eu tenho TDAH, era muito ansiosa, tenho um pouquinho de dislexia. Vim de uma família que a minha mãe era muito difícil. E eu estudava muito porque eu queria saber o porquê de tudo. Tudo eu queria saber porquê, né? Por que a gente sofre, por que a vida é assim. E eu fui estudando muito e chegou um determinado momento, veio o sonho de fazer psicologia, porque eu queria muito ajudar as pessoas. E eu fiz o curso de psicologia. Quando eu fiz o curso de psicologia, aí aconteceu algo interessante na minha vida. Eu atendi os clientes e eu saía chorando. E os clientes saíam felizes. Eu falei, se tem alguma coisa errada comigo, eu preciso descobrir quem eu sou. Aí, nesse processo de busca, eu comecei a estudar física quântica, energética, vibracional, estudei hipnose, constelação. Aí eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, eu tenho uma habilidade de acessar, né, o estado de sentir das pessoas, de acessar a mente inconsciente. Então, a realidade que vocês vivem, eu não tenho muita noção, porque eu sempre estou conectada com as pessoas pela emoção. E a partir daí eu comecei a desenvolver técnicas e aplicar. E essas técnicas foram me transformando, foram me mudando. Você pode passar fazendo um favor, Patrícia? E com essa transformação, eu comecei a mudar totalmente meu trabalho, saí da área da psicologia, né? Comecei a desenvolver um método, porque eu comecei a entender a vida de outra forma, comecei a entender que nós temos essa percepção, essa intuição, todo mundo tem uns que são mais aflorados e outros não. Aí eu fiz vários estudos, busquei, né? Antigamente eu buscava em todos os lugares respostas, né? E depois que eu desenvolvi meu método, que ficou tudo criado para mim, bem alinhado ao meu dono, eu simplesmente, hoje eu quase não eliminei a ansiedade, não tenho sentimento de vergonha, a minha vida interna mudou. E quando a minha vida interna mudou, a minha realidade física mudou totalmente.
Então, hoje eu acredito que a gente pode viver bem em todas as áreas da nossa vida, né? A gente pode ter prosperidade, abundância, riqueza interior. E nesse processo, né, que eu estava buscando transformação, eu adoeci. Tem mais, Patrícia? Pode, tem mais slides, fazendo favor. Parou de compartilhar aí. Aí, nesse processo de busca, eu fui entendendo as pessoas, desenvolvi os métodos, né? E eu fui fazendo uma leitura mais aprofundada de como funcionava esse estado de sentir de cada pessoa. E nisso eu consegui me ajustar, consegui me entender, consegui alinhar. Pode passar, fazendo um favor. Então, todo o trabalho que eu faço hoje, ele é totalmente diferente da linha tradicional. Então, o Programa Mente Iluminada é um método de técnicas todas intuitivas. Cada pessoa tem seu estado de sentir. Cada pessoa tem um funcionamento diferente da mente inconsciente. A mente inconsciente é aquela que atua 95% do nosso dia e automaticamente nossas decisões, nossas escolhas sempre vai buscar nesta raiz. Então, o primeiro momento da nossa história do estado de sentir vem dos sentimentos negativos que nós herdamos. Então, o que a gente sente não é nosso. O que a gente sente é uma memória que a gente herdou do papai ou da mamãe. Então, o sentimento negativo, ele traz muitos diálogos internos sabotadores, gera muitos pensamentos negativos, mas é uma informação que não é sua. A essência é totalmente diferente. A nossa essência, ela nasceu potencializada, ela nasceu para superar, ela nasceu para ser vencedora. Então, tudo que a gente vai vivenciando na nossa vida, né, de sabotadores, de repetições, de dores, está ligado a essa sensação, a esses sentimentos que a gente traz, que são perpetuados pela ansiedade. E o meu trabalho, ele trabalha com técnica personalizada para cada cliente, porque cada um tem seu estado de sentir. O estado de sentir não interessa a sua profissão, a sua cor, o que você faz. O que você sente é seu, ele é neutro e ele atua em todas as áreas da sua vida, aquele sentimento. Ele cria ali bloqueios, né, inconscientes que a gente talvez não perceba em todas as áreas. Então, a primeira coisa que a gente herda no nosso estado de sentir os sentimentos negativos que são perpetuados pela ansiedade. Então, o programa Mente Iluminada, ele trabalha com a reprogramação do estado de sentir, trabalha com a reprogramação da mente inconsciente. A mente inconsciente, ela vai atuar ali nessas informações da primeira infância, tudo que a gente vai experienciando, vivenciando, ela vai arquivando e vai reproduzindo, né? A gente não tem consciência, mas aquelas memórias que ficou ali, gerou mais dores, mais sofrimentos, mais traumas, elas continuam armazenadas e elas vão continuar repetindo para criar algum tipo de sabotagem em nossa vida. Libera as emoções presas no corpo. O que acontece? Quando a gente passa por uma experiência muito dolorosa, a gente supera, mas aquela memória fica no nosso corpo, porque a bioquímica do corpo muda cada vez que eu tenho uma emoção negativa intensa. Então, eu era uma pessoa que estudei muito, eu fiz tudo quanto é técnico, sempre fui muito aplicada, e eu não conseguia virar a chavinha. Foi quando eu entendi, né, os estudos que levam a essa questão das memórias presas no corpo. Porque quando você tem um insight, vamos supor que você passou muita raiva lá atrás, uma situação. Quando você tem um insight ou uma situação que gera raiva, automaticamente o teu corpo entende aquela linguagem, ele muda a bioquímica. Por isso que varia muito as nossas emoções. Porque o nosso agora, ele ainda é o passado. E para a gente mudar o futuro, a gente tem que trabalhar a reprogramação do sentir, da mente, liberar as emoções presas do corpo, para que a gente possa ter um futuro diferente. E rompe com a escassez e ingratidão sistêmica. Nós herdamos no nosso estado de sentir o sentimento de escassez e o sentimento de ingratidão. Por isso que é muito difícil, às vezes,
a gente estar no estado de sentir da gratidão, da prosperidade, da riqueza. A gente fala tanto de lei da atração, que a gente tem que pensar positivo, que a gente tem que focar, tem que ter atenção. Mas o sabotador são sentimentos herdados, porque eles estão vibrando e a gente não tem consciência disso. Aí depois a gente tem essas emoções que estão presas no nosso corpo, que também estão atuando e a gente não tem consciência disso. Então a gente não tem um certo controle sobre o nosso humor, sobre as nossas emoções. Naturalmente a gente muda, deita feliz e acorda às vezes mal-humorado, acorda estressado. Por que isso acontece? Por causa desse movimento que há disso que a gente herda, do que está a nível inconsciente. Então, o meu trabalho, ele trabalha com a camada mais profunda da mente, né? Então, quando você vai limpando, você vai rompendo, você vai instaurando um novo estado de sentir, né? Da gratidão, a gente vai sentindo riqueza, a gente vai sentindo leveza, o tempo fica mais otimizado, coisas que você levava muito tempo para fazer, parece que você faz mais rápido. A ansiedade diminui muito, o medo diminui muito. Isso, a aplicação da pessoa nos exercícios que são feitos vai ajudar a otimizar esse tempo. Então, cada um tem uma forma de trabalhar nesse sentido. Mas tudo muda na forma de você enxergar o mundo. Isso é muito interessante, porque hoje eu não consigo me lembrar de como eu era. Eu sei que eu era ansiosa. Se eu tivesse para falar com vocês, eu ia ficar uma semana sem dormir. E a hora que eu começasse a falar, eu já tinha esquecido da metade, porque a ansiedade me travava muito. E por ter TDAH, a gente tem um déficit de memória, isso prejudica muito. Então, quando você vai entrando em sintonia com a sua essência, você muda totalmente a percepção de enxergar a vida e de sentir a vida. Então, os problemas que estão na sua vida, às vezes a gente olha que é o resultado de fora. Não, é causado porque você busca isso para a sua vida. Então, a gente trabalha muito nesse campo, atua no campo energético. Como os sentimentos, os pensamentos, né? Eles são energia e eles têm uma vibração, uma frequência, então o nosso campo energético também às vezes fica bloqueado porque a gente tem troca energética constantemente. Depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode ir fazendo, tá? Então, eu chego aqui toda feliz. Aí, joga aquela bomba, aquela energia negativa, fala muita negatividade, mal-humorado. Às vezes, a pessoa nem aparenta. Aí, você conversa um pouquinho com aquela pessoa, te dá uma dor nas costas, te dá um desânimo. Quer dizer, você foi sugada energeticamente. E a gente está constantemente nesse ambiente fazendo trocas energéticas. E quando eu estou trabalhando, né, alguma técnica, trabalhando nas jornadas, a gente está abrindo o estado de sentir para a cura. Então, quanto mais você vai aplicando, você vai limpando, mais você vai se transformando. E quando um sentimento ele é rompido, ele deixa de existir dentro de você. Então, por exemplo, você pode passar, tá? Eu tinha muita vergonha. Hoje eu não sei mais o que é sentir vergonha. Eu lembro que eu tinha vergonha, mas eu não sinto mais a vergonha. Então, essa é uma experiência concreta que eu passei, que eu passo, que eu posso dizer para vocês. E as memórias do corpo, o que acontece? A gente tem que romper e limpar. Porque as memórias do corpo, às vezes, ela perpetua um comportamento, uma atitude por tempos, porque ela está ali instalada no corpo, mas não quer dizer que ela esteja na sua mente. Por isso que é importante trabalhar todos os âmbitos. Aí eu tenho várias técnicas, né? Aí o cliente vai buscar o que ele acha melhor, mas a jornada sistêmica da prosperidade e a jornada sistêmica da gratidão são as jornadas que é um trabalho completo. Na jornada sistêmica da prosperidade, eu trabalho a área do amor próprio, do dinheiro e da escassez. É onde a gente faz rompimentos. E na jornada sistêmica da gratidão, onde a gente faz a limpeza de memórias presas no corpo. A jornada sistêmica da gratidão é realmente um momento de você criar um futuro novo, porque você trabalha toda a reprogramação da mente inconsciente ali. Pode passar, fazendo um favor? As técnicas, como elas são intuitivas, eu não sei como ela está agindo no cliente. Por isso que eu preciso do feedback depois.
mas eu sinto as informações, né? Eu falo campo, quando a gente está trabalhando em grupo, é campo. Quando está no individual, também eu coloco como campo. Eu vou fazendo, sentindo a leitura daquelas informações da onde tem que ser trabalhado. E ali eu vou aplicando a técnica de acordo com a necessidade do estado de sentir da pessoa. Então, por isso que é uma diferença nesse trabalho que eu desenvolvo. Pode passar para a Cris, fazer favor? Tá em técnica, né? É. Agora, onde que está esse rosa? Aí. Então, as minhas técnicas foi muito interessante, que a vida inteira eu queria saber por que de tudo, né? Aí fui fazer psicologia, eu fui estudar a área comportamental cognitiva, porque eu gosto muito da pesquisa, eu gosto muito dos dados científicos, eu gosto muito de gráfico, então eu sempre fui uma pessoa que era alinhada a isso. E quando eu me alinhei e que eu comecei a transformar meu trabalho, foi muito interessante, que eu tive que quebrar todos os porquês. No começo foi meio difícil para me entender, hoje eu entendo. Então, quando você está trabalhando com o estado de sentir, não existe porquê. Você tem um sentimento de angústia, vamos pegar insegurança, né, que ele é mais profundo. Você tem um sentimento de insegurança. Para uns pode ser mais forte, para outros pode ser sutil. Essa insegurança gera o quê? Dúvida, gera incerteza. Então, o sentimento não existe porquê. Ele é o sentimento e ele tem que ser trabalhado e rompido dentro do sentimento. Então, hoje eu não trabalho com porquê, mas não existe porquê no meu trabalho. Existe que você tem um sentimento e você precisa romper esse sentimento. E toda essa escolha é sua a partir do momento que você realmente quer viver a transformação. As técnicas são intuitivas, ela ativa e restaura o equilíbrio interno, criando um ambiente favorável para que a cura aconteça. Quando eu aplico alguma técnica individual, sempre há uma limpeza de estresse e de ansiedade, porque o que leva ao adoecimento é o estresse. E a ansiedade, ela é a mãe de todos os sentimentos ruins. Ela é a mãe, ela é o pai, ela se nutre de todos os sentimentos, ela estimula todos os sentimentos. Toda essa percepção que eu estou passando para vocês é uma percepção da experiência do que eu trabalho, do que eu desenvolvo, tá? Então, eu gostaria que ficasse muito claro que tudo que eu estou informando é uma experiência do que eu desenvolvo, do que eu faço. Então, dentro do trabalho da cura do sentir, não existe a mente racional. Você só vai olhar para aquilo que você está sentindo. E à medida que a gente vai sentindo, a gente vai liberando. Então, ela vai além da razão, porque ela atua no nível inconsciente. Ela consegue puxar ali memórias, né, de sentimentos, e todo sentimento negativo, ele tem uma história por trás. Então, se a gente for olhar, às vezes você é muito ansioso. Aí você vai perceber que seu pai, talvez, pode ser seu pai, sua mãe, ele tinha essa memória porque o pai dele passou muita dificuldade, tinha muita ansiedade, tinha muito medo. Ou, às vezes, a pessoa é muito insegura. Aí vai olhar, a mãe passou momentos muito difíceis, que deixou ela muito vulnerável, ela se sentiu muito segura. Então, esses sentimentos, ele tem uma história por trás. Ele não vem só porque ele é assim. Ele tem uma história que não foi resolvida e esse sentimento foi perpetuado. Então, a razão, ela não importa para o estado de sentir. E as curas, elas acontecem de forma instantânea e natural. É muito interessante, eu gostaria muito de saber o que acontece dentro do estado de sentir das pessoas, mas não consigo. Mas, assim, um exemplo, eu tinha uma cliente, ela tinha uma dificuldade terrível de se autoafirmar. Tudo ela tinha que justificar, tudo ela tinha que ouvir o outro dando opinião. E ela fez a jornada da prosperidade e foi o primeiro sintoma que ela percebeu que sumiu. Ela não tinha mais necessidade de justificar nada para ninguém. Então, você tem uma mudança ali automática. O importante depois é persistir com as outras formas de cuidado para você ir limpando mais. Então, é como se a gente pegasse uma cebola
e fosse tirando a casca. Então, esse trabalho, no primeiro momento, ele vai limpar o grosso, né? Aí, à medida que a gente vai evoluindo, vai aparecendo aquelas sujeirinhas, igual a gente faz faxina na casa, né? Aquelas que estão mais escondidinhas. Então, no primeiro momento que eu comecei a me limpar, que eu comecei a me curar, eu libertei muito da ansiedade, me libertei muito do medo, da insegurança. Aí depois eu fui passando por estágio, passando pelo estágio de desapego, passando pelo estágio de romper com os pensamentos negativos. Então, a gente tem um estágio de evolução, mas o primeiro momento de desconstrução daquilo que mais afeta a nossa vida é essa limpeza que a gente faz, né, que faz os rompimentos. E a mudança ela acontece naturalmente. Essa é a mudança que a gente tem, que vem do sistema, do rompimento. Aí a gente precisa trabalhar a reprogramação do inconsciente, porque você, ao longo da sua história, você desenvolveu muitas crenças. E muitas crenças você não percebe, e elas estão atuando. Vou te contar o fato de uma outra cliente que eu estou trabalhando com ela. Ela fez várias técnicas de terapia, ela fez terapia a vida toda, ela tem uma mente doutrinada para a positividade. E quando ela chegou para mim, tudo que eu ia falar para ela, eu falei assim, isso eu já sei. Eu falei assim, olha, se você sair do porquê, eu consigo trabalhar com você. Se você não sair do porquê, não tem como te ajudar. Aí ela conseguiu, né, ficar só no sentir. E foi muito interessante que a hora que ela começou os movimentos, ela foi perceber o quê? Ela sofria por uma dúvida inconstante. E esta dúvida estava baseada em muitas crenças e coisas que ela falava no dia a dia, que se a gente olhar é algo natural, mas eram crenças que nutriam certas atitudes, certos comportamentos e que gerava insights ali para voltar aquele sentimento, aquele pensamento. Pode passar, fazendo um favor? A parte de baixo. Ah, tá. Sentimentos negativos, né? A gente sabe, mas vamos reforçar um pouquinho. É aquela sensação desagradável, é o incômodo, é o desconforto, é a perturbação. O que gera os sentimentos negativos que afetam tanta gente? Os diálogos internos, né? Então, quando eu chegar uma terapia tradicional, você chega, você conta, você conversa. É importante, mas o que interessa no meu trabalho? O diálogo interno que você traz. É esse que determina a sua vida. É esse que determina a sua vibração. É esse que determina a sua frequência. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas não tem necessidade de eu estar assim. Por que eu estou assim? Por causa das raízes que a gente traz. Então, eu trouxe alguns sentimentos ali, né? Mas os sentimentos a gente tem que lembrar que eles se nutrem pelo próprio sentimento. Um sentimento que é muito sistêmico e é fácil da gente perceber é um sentimento da solidão. Geralmente as pessoas que são alcoólatras, mexem com droga, ele tem um sentimento de vazio muito forte dentro dele, de solidão. Um sentimento que é muito forte, que é sistêmico, é a culpa. Tem pessoas que têm um sentimento de culpa tão forte, às vezes ela está fazendo certo e a pessoa fica brava e ela traz aquela responsabilidade, traz aquela dor para ela. Então, assim, cada sentimento ele atua de uma forma diferente para cada pessoa, porque é muito subjetivo. Mas os sentimentos, eles têm muita força. E aqueles que vêm com a força do sistêmico, né, eles atuam constantemente na nossa vida. Pode passar, fazendo um favor? Ah, essa é a parte que eu amo. Então, hoje, eu digo que todas as pessoas têm feridas no amor próprio, porque todos os nossos bloqueios estão no merecimento, em autorizar esse merecimento. Tem gente que trabalha muito, cresce, cresce, cresce quando vê falha. Ou tem gente que tem muito dinheiro, mas não consegue viver um bom relacionamento. Ou tem gente que tem dinheiro, tem um relacionamento, adoece, não consegue usufruir. Então, o merecimento é você poder usufruir e ter harmonia. Vai ter problema? Vai, mas você vai conseguir equilibrar aquilo e você vai estar sempre no estado de sentir bom. O nosso amor próprio, ele vem com feridas. Então, a gente tem uma distorção na percepção de se ver, de se sentir, de se perceber e de se acolher.
Então, muitas pessoas, né, todo mundo que eu atendo, até hoje não consegui pegar uma pessoa que esteja integrada. Então, é como se fosse assim, ó, aqui está a sua herança, né, seus sentimentos negativos, aqui está a sua essência. Então, é como se você ficasse de costa para a sua essência. Então, você está desintegrada. É como se você estivesse, né, olhando com o olhar do outro. Então, quando a gente vai rompendo, limpando, a gente se integra. Por isso que eu falo integrar. Aí a sua percepção de ver a vida vai mudar. Porque você integrou o seu amor próprio. Então, a gente desconecta do corpo e a gente desconecta da nossa essência, do nosso poder pessoal. É como se a gente trabalhasse, né, pela metade. A gente passasse a vida ali vendo a vida, mas assim, tudo pela metade. Então, quando você se integra, a sua percepção muda totalmente. Então, eu não posso falar, né? Cada cliente meu, ele tem uma mudança profunda. Vou colocar uma experiência de uma outra cliente que é muito legal. Essa cliente, ela foi visitar o filho e chegou lá, não começou a se sentir legal, né? E ela trazia dentro dela que o filho não gostava muito dela, que o filho ignorava ela. E com o trabalho que ela começou a fazer, ela sentou perto dele e falou assim: olha, meu filho, eu não estou me sentindo confortável, parece que você não me ama tanto, né? E falou. Ele falou assim: não, mãe, eu te amo muito, você é a pessoa mais importante da minha vida. Quando ele falou isso para a mãe, provocou uma imensa cura dentro do estado de sentir, porque quem não via o filho era a mãe, não o filho que deixava de ver a mãe. E essa mãe, ela nunca foi enxergada pela mãe dela. E a mãe dessa cliente, a avó, né, era uma pessoa super problemática. Então, a distorção, né, emocional, ela foi vindo por geração. E refletiu nesse filho. Então, como essa mãe estava em tratamento, entendendo tudo isso, ela teve uma reconstrução, ela mudou todo o olhar e toda a forma de sentir em relação a isso, tá? Aí é a questão da cura. Quando você não está curado, né? Às vezes o filho fala: eu te amo, mãe. Mas aí a mãe fica: não sei o quê. Aí ela vai arrumando justificativos. Quando você está no processo da cura, aquilo é exato para você. Você integra aquilo dentro do seu ser. Então, o nosso amor próprio, ele vem desconectado do nosso corpo e da nossa essência. E muitas pessoas que eu atendo também vêm desconectado de Deus. Porque Deus é a fonte de amor que está instaurado no nosso estado de sentir. Se eu não conecto comigo, não conecto com Deus, algo está faltando. Então, acontece muito isso, né? Depois, nós temos as heranças de memórias do dinheiro, que também são sentimentos, né? Eles atuam muito mais assim, com força na área financeira, porque eles geram grandes dificuldades de, às vezes, tomar decisões erradas, às vezes gastar muito compulsão, ou aquelas pessoas que crescem muito depois voltam para estaca zero. Então, assim, ele manifesta de várias formas, são as memórias herdadas, porque nós temos muitos estrangeiros, nós temos a escravidão, então tem várias histórias de dores relacionadas aos bens materiais. Aí as pessoas falam: a culpa é do dinheiro? Não, a culpa é o estado de sentir, né? É aquele sentimento que ficou ali, que não foi resolvido e que precisa ser resolvido. E se nós, que tomamos consciência disso, não resolvemos, nós vamos perpetuar para a nossa geração futura esses sentimentos. Então, assim, a grande alegria que eu tenho hoje, né? E eu não sabia que era intuitivo, mas eu percebi a minha filha passando por muitas situações parecidas igual a mim, né? Já é uma leitura minha natural. E eu falei assim: nossa, eu não quero que meus filhos passem pela vida com os sofrimentos que eu tive. E eu comecei a fazer, né? E hoje eu sei que a mãe, ela cura a geração futura. O pai, ele consegue ajudar a curar a geração futura. Porque quando você tem um sentimento, né, e que é igual dentro do seu filho, você rompe aquele vínculo. Então, eu posso trazer um testemunho da minha casa. Eu tenho uma irmã, ela é diagnosticada com bipolaridade paranoica. E ela sempre foi uma pessoa empreendedora, trabalhou,
teve um relacionamento horrível, adoeceu e ela perdeu todo o equilíbrio. O meu trabalho comigo, né, porque a gente trabalha sistema familiar, todos que estão envoltos nesse sistema, chegou muito nela. A minha irmã hoje está praticamente curada. Ela buscou um caminho, do nada ela começou a buscar esse caminho, ela começou a transformação. E os meus irmãos do meio, eles não conseguiram receber. E o interessante é que, com o movimento de cura da minha irmã, a minha irmã do meio também está recebendo. Então, assim, quando a gente mexe com a análise sistêmica, a gente mexe com toda uma geração de família ali, energética, né, gente? De energia, de emoção. E a gente vai curando. E quando a gente cura, isso não vai para frente. Então, a gente pega as doenças aí, quantas doenças são perpetuadas? Né? Quantas doenças que passam? Se você pegar o corpo, cada sintoma que tem no corpo de adoecimento, ele tem uma linguagem emocional. E essa escassez que a gente herda, né, essa ingratidão que a gente herda, ela também está presente no nosso estado de sentir e ela se manifesta de várias formas. É por isso que a gente tem um bloqueio ali para sentir o estado de prosperidade, sentir o estado de abundância, sentir o estado de gratidão. Mas a hora que a gente desbloqueia, a gente tem uma plenitude, a gente tem uma harmonia tão grande interna. Aí você tem qualidade para dormir, você não tem uma reação diante de uma dificuldade que vem muito grande, você olha para aquilo, você observa, vê o que você pode fazer, o que você não pode fazer, se não dá para fazer, vai olhar para outra possibilidade. Então a gente tem mais clareza, a gente tem um caminho seguro para chegar nos nossos objetivos, para chegar naquilo que a gente deseja. Aí sim, né, quando você está nesse estado de plenitude, é porque você alinhou sentimentos, pensamentos, aí você começa realmente a vibrar na lei da atração para magnetizar o que você deseja. Aí a gente vai entrar no outro campo, que a gente não precisa, mas entra nas técnicas próprias para isso. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente magnetizar aquilo que a gente deseja, porque está nesse campo que eu estou falando com vocês. Então, tudo, né, que acontece dentro do nosso estado de sentir é muito subjetivo. E é só cada um que sabe o que carrega. Só que a vida é definida por aquilo que você sente. Porque às vezes eu desejo ter algo, mas o meu estado de sentir não dá permissão. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode perguntar. É que eu sou bem resumida mesmo, gente. Pode perguntar à vontade. Eu queria só fazer um comentário. Esse último termo que você citou, né? A permissão. Eu tenho estudado muito e visto isso na minha história. Os 3 pontos é a disposição, a capacidade e a permissão, né? Então, depois que a gente entende o conceito de permissão, que vem desse campo emocional aí que a gente vai nutrindo, né? Que a gente vai transformando através do entendimento, através dos insights e da busca, né? Essa busca interior e sistêmica também, a gente percebe que muitas vezes você tem muita disposição ali para fazer um negócio, para buscar um resultado ali na área da prosperidade, tem muita disposição, tem muita competência, tem muito conhecimento, mas assim, você faz, não dá certo, não tem jeito, né? Você não tem aquela sensação. Eu lembro que na época que eu estudava os chakras, né, que é um conceito que vem lá do hinduísmo, tinha um deles trabalhar essa sensação da permissão, que era, se eu não me engano, o chakra sacral, essa que é ali ligado à sexualidade, né? É aquela sensação de que eu mereço, eu vou conseguir. É ali onde está a permissão, na verdade. Então, essa permissão só vem quando você vai fazendo esses desenlaces, né? Esse tipo, hoje eu utilizo técnicas que vão muito do cognitivo para poder destravar a parte emocional. Às vezes eu estou com medo de alguma coisa, né? E aí eu faço uma análise
bem estruturada ali do medo, e muitas vezes o medo não, na maioria das vezes o medo tem uma informação que eu não via antes, e que quando eu passo a fazer uma análise mais criteriosa, eu vejo que o medo não era real, é uma coisa que eu estava imaginando. Só que aí, sem essa prática, né, essa conexão com o estado de sentir, que na maioria das vezes a gente se perde ali, você sente um medo e deixa ele tomar conta de você integralmente, e aí você vai no automático, na hora que você vê, você já fez coisa que você não queria, já falou coisa que não devia. Então, você cuidando do estado de sentir, né, você para e olha, peraí, que medo é esse? Por que ele está acontecendo? Será que faz sentido isso? Aí você vai fazendo uma análise criteriosa ali e você descobre que às vezes tinha uma informação ali que você achava que tinha, mas na verdade não tem. Aí some o medo, né? Ele perde força. Então, aí você está trabalhando pela razão. Quando você trabalha pelo estado de sentir a cura, isso some automaticamente. Hoje não vou dizer que eu sou uma pessoa fria, mas hoje eu não tenho uma reação, como eu tinha antes, qual você colocou. Parece que você olha primeiro para a situação, aí você pensa, o que você quer? Mas isso de uma forma muito sensata mesmo, sabe? Você não tem essa influência. Então, é uma mudança realmente natural. E a hora que você extingue, ela deixa de existir, aquilo não afeta a sua vida. Hoje, para mim, a procrastinação, né, ela é a característica da força dos sentimentos negativos. E cada pessoa se conecta, né, se procrastina em algum lugar, em alguma área. Então, a procrastinação, ela é uma característica, né, que vem do estado de sentir, por isso que tem muitas pessoas que sofrem para vencer isso. Mas o interessante, né, você colocou isso e isso é muito bom, é isso. A gente tem que fazer muita força para a gente chegar no lugar, para fazer uma mudança, né? Mas quando você faz os rompimentos, você libera ali no estado de sentir, vai atuando nas outras técnicas, a mudança ela vai acontecendo, aí você vai tendo mais energia. Porque quando você está preso no estado de sentir, você tem pouca energia. Quando você vai se libertando, a sua energia ela se potencializa, a procrastinação deixa de existir. E uma coisa muito interessante que a gente consegue ter mais percepção dos sabotadores, porque às vezes a gente tem muitos comportamentos repetitivos, né? Então, a hora que você vai se curando é muito interessante, aquilo vem assim, muito claro para você que é uma sabotagem, aí você tem a escolha de fazer o que você quiser, mas é claro para você que aquilo é uma sabotagem, aí você consegue recuar e fazer um caminho diferente. Então, assim, é como se você se olhasse no espelho e se realmente se visse por inteiro. Porque às vezes você vai fazer alguma coisa diante do espelho, você está conversando, ou você está conversando com alguém, você fala alguma coisa, vê uma vozinha, fala o contrário. Isso vai deixando de existir dentro de você. Porque a integração do amor próprio, ela potencializa o quê? A autoconfiança, a fé em si mesmo, em você se aprovar, em você se aceitar, em você se validar. A hora que você se valida, então você começa a abrir para o campo do merecimento. O campo do merecimento também, aí a gente tem que trabalhar, né? Quando eu trabalho os 3 temas ali, não tem jeito de falar, o meu problema é na área financeira, é tudo tão interligado, é tudo emaranhado, tão grande, que você não consegue separar. As pessoas têm uma percepção de melhora, às vezes, na área, porque ela vai tomando essa consciência do que está afetando, mas a emoção, ela está ali emaranhada em tudo isso que a gente está falando. Por isso que a gente passa por tanto estresse, por isso que a gente cansa tanto, por isso que afeta, às vezes, o nosso bem-estar, a nossa harmonia interna. Deixa eu falar uma coisa. Hoje eu fiz uma experiência. Eu estava indo para o médico é longe, é uns 40, 50 minutos da minha casa. E eu estava com um pouco de medo, porque ele ia fazer uma avaliação, ou talvez eu ia ter que faltar ao trabalho, ou ia ter que ter mais tempo de licença médica. E eu pensei assim, eu estou com medo de quê? Né? Tanto faz, se eu tiver que voltar, eu volto. E sabe o que eu fiz? Eu geralmente escuto audiobook, né? Eu escuto a Bíblia também. E eu falei, sabe o quê? Vou botar uma música latina e vou fazer de conta que eu estou indo
Ai, aquela sensação que você está de férias, sabe, assim? Nossa, hoje eu estou Uhum. de férias, não tenho preocupação com nada. E eu entrei nessa vibe, assim, no carro, escutando a música latina e como dançando, eu estou indo é para uma praia, tipo assim. E aí aquilo me deu um sentir, isso que você falou aí, do estado, meu estado de sentir mudou, né? E quando eu cheguei no médico, eu estava de boa, assim, entendeu? Não estava com. E ele falou para mim que talvez eu ia ter que fazer um exame dos nervos, talvez eu ia fazer uma cirurgia por causa do nervo, não sei o quê, porque eu não estava sentindo um pedaço da perna. Eu falei, olhei para a cara dele e falei, cirurgia de novo, que legal e tal. Nem, aquilo não me afetou, entendeu? E eu achei interessante porque no momento que eu estava assim, que eu comecei a sentir o medo, eu falei, não, eu não quero esse sentimento, vou mudar. Aí eu comecei, é engraçado porque eu senti como se eu estivesse indo para a praia, aquele lugar que eu gosto de ir, sabe assim, de férias, eu vou descansar, não estou nem aí, lá não vou saber de nada. E aquilo me trocou o estado de sentir naquele momento. E eu fui para o médico numa boa, e ele ficou rindo, porque ele falou assim: nossa, você tá indo, sabe? Foi engraçado porque eu não tive uma reação, como dizer assim, medrosa, ou de, vai fazer outra cirurgia, não sei o quê, entendeu? Ok, tá bom, doutor, e o que mais você tem que fazer? Sabe? Então, foi engraçado, porque foi exatamente isso que eu fiz hoje. E eu acho interessante, você falou aí, porque às vezes a gente não para, como o Léo falou, você tem que parar, na hora que você vê aquele sentimento, você tem que parar, fazer uma análise. Esse medo tem fundamento? Isso que eu estou sentindo é real? Não, e por que eu estou sentindo então? Então eu vou mudar, né? E a gente diz, mas é um processo, é como você falou. Eu aprendi, depois de muito tempo, eu sou um pouco como você, às vezes eu sou um pouco fria para algumas coisas, porque eu paro e penso, tá, fulano quebrou isso, aham, tá. Aí eu paro, talvez porque eu moro há muito tempo aqui nos Estados Unidos, os americanos eles não são tão apaixonados como nós somos. Nós, brasileiros, somos muito apaixonados para tudo. Então, a gente leva tudo muito na emoção, né? E aqui existe um desvínculo da emoção nas situações da vida, ou no trabalho. Tudo você para, pensa e vamos tomar uma decisão. Não tem essa coisa do. O emocional não é tão forte. Aí isso me afetou. No começo eu senti muito isso. Né? Eu senti assim, nossa, esse pessoal aqui é muito frio, não sei o quê. Mas depois você vai aprendendo que eles aprendem a lidar com a situação da maneira como eles lidam. Uma coisa importante. Primeiro, quando você ligou a música, você deve gostar muito de ouvir música, de cantar, de dançar, né? Tá. Não, eu gosto de ouvir música boa. A hora que você ouviu a música, você trouxe a sensação de quando você está ouvindo, você mudou a bioquímica do corpo, você não ficou na bioquímica do pensamento negativo. Então, aí você atuou na emoção do corpo com a mudança do bioquímico. A instância do estado de sentir, primeiro, é sistêmica, o sistêmico a gente não acessa, você pode fazer o que você quiser, se você não romper, você fica ali brigando com ele a vida inteira. Depois a gente vai para as crenças inconscientes, depois para as memórias do corpo. Você foi esperto, porque você atuou na memória do corpo. Inconsciente, sistêmico e corpo, ele sempre vai buscar o que é familiar. O que é difícil? A mudança. Porque não está no familiar. Então, por exemplo, quando você trouxe essa fala, no Brasil o pessoal é muito emotivo. É horrível isso. Porque a hora que você cura o seu estado de sentir, você se torna transparente. Você não tem esse mimimi. Então, essa cultura parece que é ruim, não, ela é boa. Ela fortalece, ela faz com que as pessoas conectem mais a elas. Eu não conheço os Estados Unidos, não conheço como são as pessoas, mas não tem essa emotividade. Se eu falar isso para a Patrícia, será que ela vai achar ruim? Mas se eu não falar, eu passo mal. Então, as pessoas são diretas. Isso traz muita cura. Quando você cura o estado de sentir, você se torna uma pessoa totalmente transparente. Hoje eu tenho 3 opções na minha vida. Ou eu falo, né? Se for para contribuir, eu falo. Ou eu fico no silêncio, ou eu fico neutro. Nem falo, nem interfiro, não quero saber. Não me afeta mais, não existe. Né? A gente às vezes escuta uma coisa, a gente fica sentindo, não existe. Eu só penso assim, esse problema é dela, né? O que eu posso fazer para contribuir? Eu posso intencionar uma oração. Falar não vai adiantar, então eu vou ficar quietinho. Se eu preciso falar, eu vou falar. Mas a gente não tem mais esse filtro.
o filtro deixa de existir. Então, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Essa cultura nossa, ela inibe o potencial das pessoas, porque a gente nasce com os talentos prontos. Então, por exemplo, eu tenho o talento de responsabilidade. Eu sou uma pessoa que não precisa de documento, o que eu falar, eu vou cumprir. E a minha responsabilidade é tão forte que eu tinha muito sentimento de culpa. Aí eu tenho o talento do relacionamento, de conviver em grupo, e eu tenho o talento do carisma, de se isolar. Eu tinha um conflito nesses talentos. Então, a gente vai aprendendo, né, a ajustar, a gente vai potencializar os talentos que a gente tem. Quando a gente cura o estado de sentir, a gente potencializa aquilo que a gente tem naturalmente. Porque a ideia é, você tem que desenvolver. Eu sou péssima para vender, tá, gente? Você tem que desenvolver a habilidade de vender. Nunca vou desenvolver a habilidade de vender. Mas eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu sempre vou estar transbordando para cima. Eu sempre vou ter uma palavra para acolher. Então, o que é? É agregar aquele que tem habilidade. Então, quando a gente cura o estado de sentir, a gente sempre vai potencializar o que a gente já tem. Obrigada pelas contribuições, foram muito boas. Ô Carmen, só uma questão. A gente normalmente faz as reuniões em 1 hora, né, que é o limite aqui do Meet. A gente teria como abrir uma outra chamada nos próximos minutos para a gente continuar? Como é que está o seu tempo aí? Estou aqui disponível para vocês. Então tá bom. Eu vou abrir aqui um link novo, é o tempo que você continua, e eu vou mandar aqui no chat, e aí assim que tiver perto de acabar a chamada, eu aviso, que a gente vai todo mundo para outra sala, tá bom? Tá joia, tudo bem. Obrigado. Vocês têm mais alguma pergunta? Pode falar. Esse estado de sentir, né? E a gente, por exemplo, a minha mãe, ela era muito ansiosa. Mas naquela época eu não sabia o que era ansiosa, né? Era na moda falar isso. Mas eu sabia porque ela era muito, ela queria tudo muito, ela pedia várias coisas pra gente, ao mesmo tempo, sabe? Ela tinha muito isso. Pela vida sofrida que ela teve. Aí eu fui completamente ao contrário dela. Entendeu? Eu não quis desenvolver, eu achava que aquilo era tão ruim que eu já sou assim, agora que eu estou um pouquinho melhor, mas eu já fiquei muito lenta. Tudo eu pensava, não, vamos fazer tudo devagar, tudo tranquilo. Assim, eu não quis copiar, né? E às vezes as pessoas copiam, inconscientemente copiam, né? O que será que aconteceu comigo que eu não consegui, não reproduzir? Eu convivi desde criança com isso. Então, aí tem uma coisa importante que a gente precisa entender. A gente não consegue copiar, ele é. Às vezes você não manifestou com a mesma força que a sua mãe, mas pode estar presente dentro do teu estado de sentir. Mas pode manifestar no seu filho, pode manifestar no seu neto. Tá? Então, isso é o segredinho que a gente não consegue, às vezes, entender. Ele só vai ser rompido se a gente fizer o corte. E, como eu disse, o estado de sentir de cada pessoa ele é muito subjetivo. Ele é próprio de cada um, porque a gente tem os talentos diferentes. Então, cada um tem o seu talento, sua habilidade diferente. Às vezes, a sua ansiedade não manifesta da mesma forma da sua mãe, mas ela pode manifestar em outros sentimentos, um sentimento de dúvida, de insegurança, ou bater um sentimento de incapacidade de vez em quando. Por quê? Os sentimentos, quando sistêmicos, eles atuam de forma sutil e nós fomos treinados para olhar para o resultado, para a realidade. Não treinados para olhar para dentro. Então, o que é sistêmico, a gente não tem controle, a gente não tem acesso e a gente não sabe, só sabe quando mexe. O que é inconsciente, que é a camada do meio para rasa, a gente consegue, porque a gente vai entrar nas crenças, a gente vai entrar nas experiências, a gente vai entrar, né, nessa questão da consciência, da gente se evoluir. Mas de sentimento herdado, a gente só consegue romper dentro do sistêmico. Hoje, para mim, isso é muito claro, porque todo mundo tem um sabotador, todo mundo tem alguma coisa que barra ali. De onde que sai isso? Dessa área.
E aí a gente tem que trabalhar todos os campos, sistêmico, consciente, memórias do corpo, né? À medida que você já está mexendo nessas 3 áreas, você já está desbloqueando o teu campo energético, aumentando a vibração e a frequência. Aviso na hora que vai mudar, a pessoa já vai mudar agora. Ele encerra em 2 minutos. Eu mandei o link aqui para o chat. É só você dar um clique e todo mundo que estiver aqui, a Liz também, a Patrícia, só a gente entrar nesse novo clique e a gente já vai automaticamente lá para a sala. Eu já estou indo para lá, para autorizar a entrada. Isso. Pode. Ai. Aguardando aqui um pouquinho enquanto o pessoal chega, para a gente fazer a segunda parte aqui do encontro aqui com a Carmen, né? Muito interessante. Eu vou mandar o link para o grupo de novo. Mandar aqui para o pessoal. Aguardar mais uns minutinhos aí e a gente prossegue aqui com a palestra da Carmen, que estava muito interessante, está muito interessante. Deixa as minhas meninas chegarem aqui. Oi, Liz. Voltou. Aguardar a Carmen e a Patrícia chegar aqui. Legal. E é interessante esse conceito. Eu passei uma época estudando terapias, né, integrativas. Né? Eu sempre quis estudar essas coisas, mas nunca deu para me estudar. Então, eu sou curiosa. Ainda tem uns materiais em casa ainda. Cromoterapia. Ainda tenho ainda... Olha a Carmen aí chegando. E o Johnny também chegando. Bom, estamos na sala. Então, Carmen, fique à vontade aí. Gente, pode ir fazendo pergunta que eu vou respondendo. Como é uma coisa muito profunda, então, assim, à medida que vocês vão perguntando, eu vou direcionando para vocês. Mas é isso, a gente entender que tem essas instâncias que precisam ser trabalhadas. Né? A sistêmica é a que vem primeiro. Depois vem as experiências, aquilo que a gente passa, que é as crenças a nível inconsciente. As memórias do corpo, à medida que a gente vai passando as experiências, elas vão criando esses registros, né? E depois a gente vai trabalhar todos os campos e rompendo, né, fazer todas as instâncias, e a gente tem uma libertação muito grande. Então, a Patrícia trouxe, eu escolhi não sentir, né? A gente não tem escolha dentro do sistema. Isso é uma coisa assim que eu não gostaria de falar, mas a gente não existe escolha. A repetição ela vai continuar sendo feita. Às vezes tem situações que são mais graves. Ontem foi interessante, né, que eu estava atendendo uma cliente e ele sofreu um acidente, a filha dela de 9 anos foi para a cadeira de roda. E ontem ela foi me contar, nossa, Carmen, você tem razão, você acredita que um primo meu foi arrumar um telhado, caiu
e foi para a cadeira de rodas. Aí ela foi descobrindo vários parentes na mesma situação. Então, essas repetições, né, que são mais fortes, mais dolorosas, elas às vezes acontecem com mais força dentro de uma geração familiar. Mas tem outras questões, por exemplo, assim, as doenças mentais, né? Elas vão manifestar de formas diferentes, mas o sistêmico, ele não nos dá escolha. Por isso que é tão difícil a gente acessar esse padrão mais alto de evolução, porque você rompe com alguma coisa, mas sempre tem alguma coisinha ali presa, tá? Pergunta, Carmen, você fala de sistema sistêmico. Sistêmico é o quê? É a família, é o DNA, o que a gente herda? Ah, tá. Sistêmico, né? O meu trabalho eu utilizo o seguinte: você herda sentimentos que estavam vivos no papai ou na mamãe. O papai e a mamãe herda sentimentos do vovô e da vovó. Por isso que vai se passando por gerações. Então, vamos lá. Os meus bisavós, né? Vivendo muita briga, discussão por traição. Vamos pegar essa parte aí. Aquele sentimento de dor, né, que pode ter gerado ansiedade, gerado raiva, pode ter gerado sentimento de vingança, ou ciúme exagerado, ele é passado. Então, a gente herda isso. Quando você herda isso, você não tem consciência que não é seu. Mas ele Entendi. Não... E tem como a gente mudar esse sistêmico? Então, o trabalho que eu faço é romper. Aí você rompe, depois a gente vai para os campos de limpeza e de reprogramação do inconsciente. É o trabalho que eu desenvolvi, que eu faço hoje. E tem como. Porque a hora que você vai para o campo, igual eu estou trabalhando no campo há 3 meses, cada vez que a gente entra no campo, cada vez que o cliente entra no campo, ele vai aflorar mais sentimentos ali daquela área. Então, manifesta com mais força. Aí você consegue ter a percepção, na hora que você tem a percepção, você tem o processo de fazer a cura. Aí a gente entra na reprogramação do inconsciente. Aí a gente vai reprogramar o inconsciente, porque esse sentimento desenvolveu muitas crenças, né? Esse sentimento fez você vibrar e buscar muitas coisas para a sua vida que você não queria. E esse sentimento criou muita memória no teu corpo. Aí a gente trabalha os 3 momentos diferentes. E o sistêmico, assim, você mudando, você afeta, a sua mudança afeta os outros do seu sistema, tipo a família? Foi isso que eu te contei da minha irmã, você lembra que eu te falei da minha irmã? Certo, Isso. Então, por exemplo, uma pessoa bipolar paranoica, dentro da área da psicologia e da área médica, é uma situação que não tem cura, né? Que ela é irreversível, né? E ela teve uma reversão muito forte, ela teve uma mudança muito grande. Então, eu entendo que isso vem do meu trabalho. E eu tenho a felicidade hoje, né? Porque a minha família, por parte de mãe, ela é muito ansiosa, muito. Tipo do pessoal perder cabelo, uma ansiedade de nível muito... Eu já conseguia atender, porque no meu trabalho não tem essa questão de ser parente. Todo mundo pode fazer, porque o estado de sentir ele é individual. Eu consegui trazer várias pessoas da família que fez. Então, isso fez um movimento muito forte dentro do campo familiar. Se eu começar, vai ter que ser a família inteira, é muita gente. Não, você não tem que preocupar com ninguém, não, sabe por quê? Estou brincando, estou falando que o problema é sistêmico mesmo. É como se você rompesse alguma coisa. Olha, 2 exemplos muito legais que eu vou trazer para você, meu. O primeiro, por exemplo, meu esposo. Meu esposo sempre foi uma pessoa muito brincalhona. Mas eu tinha uma birra do meu marido, eu tinha uma irritação que vocês não têm noção. Quando aconteceu a cura, hoje ele brinca um monte de rir das coisas dele. Agora me explica como que isso mudou. Porque a pessoa continua a mesma, né? E uma outra coisa muito interessante que aconteceu é que eu tinha um sentimento muito ruim em relação... Ela era muito distante da minha mãe, parece que eu não conseguia chegar. E a minha mãe era uma pessoa totalmente difícil e ela não gerava nenhum tipo de pessoa dessa possibilidade. E a minha mãe, a gente tem inveja sistêmica, né? De mãe para com filhos. Ela tinha essa inveja sistêmica em relação a mim. Quando eu criei uma técnica que chama limpeza do sistema materno, que eu fiz essa técnica, eu tive uma bênção muito grande na minha vida.
A minha relação com a minha mãe mudou da água para o vinho. Eu olhava a minha mãe, eu enxergava a minha mãe. Porque quem tinha a mágoa da mãe era o meu pai. O meu pai foi filho de uma negra que foi abusado por um fazendeiro e que queria jogar ele fora. Eu tinha esse sentimento em relação, eu olhava para minha mãe assim. E como a minha mãe já era uma pessoa difícil, lógico que tudo justificava eu ter aquele sentimento, né? E quando eu fiz essa técnica, mudou dentro de mim. Eu via minha mãe, eu consegui sentar com a minha mãe. Ela foi contando as histórias de vida dela, foi muito difícil. Nós tivemos uma relação maravilhosa. Deus me deu a graça de viver 6 meses olhando para minha mãe. E hoje eu honro e enxergo tudo de bom que ela trouxe, porque eu não conseguia ver. E dentro do sistêmico, se a gente não acolhe o pai com a mãe do jeito que é dentro do nosso estado de sentir, você vai ter bloqueios em qualquer área da sua vida. Já é o primeiro emaranhado que tem. Quando a gente julga um pai, julga uma mãe, quando a gente quer decidir por eles, quando a gente fala assim, não quero ser igual a eles, a gente se torna arrogante, a gente se torna maior. A gente já está também criando emaranhado. Então, é uma força invisível tão grande que a gente não tem noção do que acontece. Mas a hora que você vai organizando, é muito interessante como as coisas mudam. E eu fiquei muito feliz, porque, né, a minha mãe morreu com 78 anos, eu tenho 56, deve fazer uns 5 anos que ela morreu, eu tive a oportunidade em 6 meses de conhecer realmente quem era minha mãe. E eu tinha um amor doentio pelo meu pai. Eu estou contando esses detalhes para vocês verem que são coisas que a gente não consegue perceber. Passa batido. E uma vez eu fiz meu filho, gente, eu fiz meu filho num movimento sistêmico, num movimento que eu ia aplicar, falei, você vai porque você não enxerga eu. E ele foi pela obediência, porque ele é extremamente racional. Chegou lá e ele falou assim, mãe, quem não me enxerga é você, eu te enxergo. Então, quando eu recebi a cura, mudou totalmente a minha forma de olhar. Não é porque ele falou para mim que ele me enxergava. Eu tinha que sentir. O estado de sentir é isso. A mudança ela só vai acontecer se você realmente sentir integridade naquilo que você sente. Fez sentido para vocês? É lindo, né? Vocês acreditam? Muito bom. Vocês acreditam? Muito bom. Antes eu não conseguia explicar nada. Eu fazia meu trabalho, não saía nenhuma palavra, não sabia nem direcionar meu trabalho. E à medida que eu fui curando, limpando, hoje eu estou falando com vocês. Quando veio a pandemia, meu consultório era cheio de clientes. A pandemia fechou meu consultório, porque a minha cidade é pequenininha, ninguém saía na rua. Eu fiquei assim, aí eu tive que ir para online. Eu fiquei 1 ano e meio trabalhando técnicas para me poder comunicar, porque eu não conseguia falar. Aí depois eu passei a dificuldade de como explicar meu trabalho, porque eu ainda tinha sentimentos que precisavam ser rompidos. Sentimento da incapacidade, hoje para mim é criar. Agora não, para mim hoje eu falo para vocês tranquilamente, eu acredito no que eu estou falando porque eu vivenci. Mas antes eu via tudo isso que eu estou falando para vocês, eu via, eu enxergava, as pessoas chegam, dá depoimento, mas eu não conseguia fazer isso tornar real para mim, dentro de mim. É muito lindo, então, assim, esse movimento, quando você se integra, você se torna inteiro. E é muito legal, porque antes eu achava que eu era igual a todo mundo, hoje eu sei que eu já não sou, né? Então, às vezes eu pegava uma pessoa que estava na minha área, tudo, e eu tenho umas técnicas que eu faço assim, para apresentar, e um dia eu peguei uma pessoa, nossa, ela se fechou totalmente naquela hora, eu falei, poxa, nunca mais eu vou querer fazer nada, né? Não vou doar mais nada, e eu vou entender que cada um está no tempo. Então, tudo isso, para mim, foi construção, porque eu tenho uma percepção de ver o mundo totalmente diferente de vocês, do meu esposo, dos meus filhos. Hoje não, hoje é tranquilo, hoje eu lido muito bem com isso. Oi. Eu não estou ouvindo você, o som está ruim. O som tá baixo. Tá me ouvindo? Agora estamos. Carmen, e a constelação familiar, né? Você também trabalha muito isso, né? Então, meu trabalho é diferente da constelação. A constelação, ela foi a raiz, foi a base para descobrir quem eu sou.
mas o meu sistêmico, ele trabalha de um nível diferente. Ele vai liberar o medo, né? Porque a gente herda esse medo, essa ansiedade que não deixa o fluxo do amor continuar. Então, é um trabalho totalmente amoroso, ele é bem diferente, não é nesse movimento de olhar para os antepassados, é só o teu estado de sentir. Todo movimento sistêmico meu, isso porque também por causa do dom, da habilidade que eu tenho de conseguir fazer essa conexão, né? Então, eu consegui, graças a Deus, hoje ajustar e chegar nesse movimento. Mas a constelação é um movimento muito bom, porque ela faz ali um rompimento, né? Mas ela não faz os outros trabalhos, que é de limpar, de tirar as emoções do corpo, de liberar, de trabalhar a reprogramação do inconsciente. E também tem uma coisa, né? Às vezes a pessoa rompe uma coisa e aflora uma coisa maior ali também, né? Então, é um cuidado que tem que ter, né? É a consciência de cada um que trabalha, que lida com isso, né? Porque às vezes... De muita importância. Por exemplo, para mim, eu fiz uma pós-graduação em mulheres, né? Então, para mim, mudou muita coisa na minha vida nesse sentido. Até antes de eu começar até fazer o curso do Pablo, né? E também deu uma expansão, né? A aprender muita coisa, enxergamos as crenças bem de perto, né? Nossas crenças ali, e melhorou muito. Mas antes disso, eu consegui enxergar muita coisa para me melhorar a minha vida, melhorar, conseguir viver num ambiente tranquilo, na casa da gente. É maravilhoso, né? Porque a harmonia, porque eu tenho 4 filhos, tá? E dois são adultos, tenho dois adolescentes. E a gente tem uma relação muito tranquila, sabe? Eu trouxe esse respeito mútuo entre nós, a gente conversa bastante, às vezes eu sou um pouco exigente, mas eu exijo sempre com respeito, né, com eles. E eu consegui trazer essa tranquilidade que eu não tive quando eu era criança. E através desses estudos, eu comecei a enxergar muitas coisas que eu estava realmente fazendo. Na época, quando eu casei, eu era muito ciumenta. Aí depois eu comecei a perceber por que eu era ciumenta. Aí meu pai aprontava muito com a minha mãe. Meu pai demais. Eu vivia aprontando, né? Traição, essas coisas. Então a gente traz sem saber, né? Então, assim, quando eu conheci um namorado, eu achava todo tempo que a pessoa estava me traindo. E aí, eu já mais velha, já mais assim, eu percebia por que eu sentia isso. Meu Deus, eu acho que eu estava assim, pensando que aquelas pessoas que eu me envolvia era meu pai. Né? Então, assim, são coisas assim, muito interessantes, que a gente tem que realmente estudar comportamento para poder trazer esse ambiente de felicidade. E graças a Deus, eu consegui trazer isso para os meus filhos. São pessoas bem vibradas, pessoas bem legais, sabe? Não tive nenhum problema com eles ali na adolescência, né? Consegui, assim, trazer essa tranquilidade para eles. São pessoas bem tranquilas. Tem os defeitinhos deles, mas tem CCC, né? Mas é para ver como é que é realmente estudar isso, né? Estudar essa parte do sistêmico, né? Entender nossos pais, né? Que eles tiveram aquelas falhas, mas entender, ressignificar, perdoar, né? Se aproximar, conhecê-los melhor, conversar, como você conversou com a mãe, né? Conversar, as coisas foi bem bonito, isso aí, eu fiquei interessante. Legal. O conhecimento, ele liberta, né? Agora, o estado de sentir é a experiência. Eu tenho que passar a experiência. Não tem como falar para vocês a experiência. Cada um vai ter uma experiência diferente, uma mudança diferente, vai estar num lugar diferente. A única coisa boa da experiência, então, igual vocês já estão buscando, né? Vocês vão só potencializar o que vocês já construíram. Vocês nunca têm perda, vocês só ganham. Ô, Carmen, Oi? Uma pergunta. Como funciona o seu trabalho hoje, atualmente? Né?
Você atende presencial, online? Você tem Eu tenho- esse programa que a gente está conhecendo aqui, o Mente Iluminada. Ele é online, é presencial? Como é que funciona assim? Eu trabalho online, tenho a técnica de consulta sistêmica, onde a gente faz liberação de estresse, trabalha alguma situação ali que a pessoa está passando, né? Porque é provocado pelos sentimentos. E tem o trabalho das jornadas, que é em grupo, que também é online. Aí eu tenho a jornada sistêmica da prosperidade, que é excelente para quem trabalha, quer liberar estresse, fazer uma reprogramação, e tem a jornada sistêmica da prosperidade, que é o trabalho de campo de cura, que é o de rompimento. E o da gratidão é o trabalho de liberação de emoções presas no corpo, que é a reprogramação do corpo e do inconsciente. E tem as consultas que você pode fazer individual, né, de acordo com a necessidade que você precisa. Mas é o tipo de trabalho, por exemplo, se alguém quer tratar comigo no individual, ela vai fazer uma consulta comigo uma vez por mês, porque o estado de sentir ele precisa de tempo para introjetar aquilo que recebeu e liberar aquilo que está provocando a situação. Mas as técnicas de cura profunda é a jornada sistêmica da prosperidade e da gratidão. É onde eu entro no âmbito mais profundo de cada pessoa. Uhum. Porque eu sou doadora natural. Eu tenho o dom da cura. Eu falo que eu sou curada. Eu descobri esse termo um dia, né? Porque, então, eu sou uma pessoa que eu emano a energia que a pessoa precisa. O amor próprio da pessoa precisa. Então, quando está dentro do campo, eu estou doando constantemente. E para as pessoas que tiverem interesse em agendar um horário com você ou participar de um programa, como é que elas fazem? Passa para mim fazer um favor pelo último slide. Aí você pode entrar pelo Instagram, pode ir no meu site, né, entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Fazer um favor, coloca no último. Aí eu deixo aí para vocês minha rede social e lá tem um contato que vocês podem chegar até a mim. Eu vou tirar um print aqui para a gente colocar no grupo para o pessoal que tiver interesse. E depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem mandar, teria o maior prazer de responder. E a gente viu num slide que a Patrícia mandou, que tem um programa online que você está lançando, é isso? De um acompanhamento, de um grupo, como é que funciona ele? Não, o meu trabalho ele já é todo online, então você pode escolher entre as consultas, né, que são as técnicas lá individual, que pode ser uma técnica do perdão, que pode ser uma técnica da gratidão, que pode ser uma técnica da consulta sistêmica, ou você pode optar pela jornada, que é a jornada sistêmica ou a jornada da gratidão. Geralmente as pessoas que querem fazer um trabalho de cura mais profundo, eu peço sempre para fazer a primeira consulta, porque eu vou direcionar ela para a técnica que vai ajudar ela a chegar mais rápido no objetivo que ela tem. Porque às vezes é um desbloqueio, né? Ela tem que seguir um caminho diferente do outro. Mas cada uma tem um perfil diferente. Carmen, Oi? ele está perguntando, porque eu mandei lá do Pod Live, né? Aí ele está falando do Pod Live, que é um programa que você auxilia, né? Ah, tá. O Pod Live é um canal que está convidando, né, empreendedores ou pessoas que têm dificuldade de fazer a primeira live, que é o Edson Carbone que idealizou o trabalho. Eu só estou fazendo a colaboração lá, me propus ajudar por um tempo, para estimular, né, as pessoas a divulgarem seu trabalho, fazer live, levar o conhecimento para o outro. Eu acho que é um programa muito importante, né, que tem muito a contribuir. E a gente precisa doar 10% do tempo da gente, então eu faço essa contribuição lá. Também a gente recebe, né, quando a gente está contribuindo, porque é tudo uma energia de doar e receber, né? Uma coisa muito interessante que você estava falando do merecimento, agora você falou do Pod Live, eu lembrei. Às vezes a gente também tem muito bloqueio no merecimento, porque quando a gente entra nas 3 instâncias ali do amor próprio, das memórias do dinheiro, da escassez, às vezes a gente não sabe receber, às vezes a gente não sabe doar, então isso gera muito bloqueio no nosso campo energético. Então, por exemplo, tem empreendedores que trabalham muito, né? E tem a síndrome do impostor. Ele não se sente merecedor daquilo que ele faz, ele não consegue se sentir inteiro. É um sentimento ali que tem muita força, que é herdado. E às vezes junta, né, as experiências da forma que foi criado, que reforça mais isso ainda.
E Carmen, normalmente os profissionais que trabalham online, eles costumam fazer o que é conhecido como lançamento, né? Que são jornadas onde você conhece um pouco mais do trabalho do profissional, experimenta uma técnica. Você tem alguma iniciativa dessa natureza que a gente pode se inscrever e ouvir você fazer uma técnica para depois participar de um programa mais avançado, mais extenso? Você tem alguma Então, iniciativa? aí tem o grande problema da dona Carmen. Como eu trabalho a subjetividade de cada um, não existe uma técnica específica, ela é intuitiva. Eu vou fazer uma técnica com você agora, tá? Eu não vou entrar dentro do teu estado sistêmico, do teu campo científico, porque eu não vou carregar nada que é teu, ainda mais que você está cansado. Pega um lápis, uma caneta, segura, depois eu faço com vocês. Você vai olhar para a caneta. Põe ela em pé, fazer um favor, e vai olhar assim na minha direção. Que nós vamos... É isso, põe na frente do seu nariz. A partir de agora, você vai só sentir. Você esquece quem você é. Não me interessa quem você é, quem que é a tua profissão, não interessa nada, tá certo? Você está em 10 em termos energéticos, mantém o olho aberto. Você dá permissão de eu fazer a técnica com você? Sim. Então tá. Você pode falar alguma coisa se você quiser, se não quiser, tudo bem. Então você está em 10 em termos de vibração de energia. Na tua energia você está cansado, tem algumas coisas aí. Você vai olhar para a caneta e vai dizer o que eu for te falando. E à medida do que eu for te falando, você vai dizer para mim se você foi para 9, se você foi para 8, se você foi para 7. Tudo bem? Uhum. Ai, ai. Então vamos lá. Qual? É Léo, né? Leonardo. Léo diz assim: tá tudo bem. Tá tudo bem. Relaxa mais. Repete. Relaxa mais. Relaxa mais. As coisas podem ser mais tranquilas. As coisas podem ser mais tranquilas. Seja mais aberto para receber. Esteja mais aberto para receber. Inspira e solta. Deu algum alívio ou ficou em 10? Ficou em 15. Não, tem que diminuir. Sempre vai diminuir. Ficou em 10. Então não melhorou nada, ficou do mesmo jeito. Diminuir é ficar melhor? Vai ficando melhor. Então diminuiu. Foi para quanto? Foi para... Dá o primeiro número que vier na tua mente. Não preocupa em dar o número certo, não. Foi para 6. Coloca na frente do seu nariz. E diz assim: você não precisa fazer como eles fizeram. Você não precisa fazer como eles fizeram. Confia mais. Confia mais. Inspira e solta. Solta o ar pela boca. Deu alívio? Deu, baixou para 5. 5. Mantenha o olho aberto. Você não controla o tempo. Você não controla o tempo. Mas o tempo te controla. Mas o tempo te controla. Inspira e solta. Deu alívio? Continua em 5. Aí você vai dizer assim: sinto muito. Sinto muito. Eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi. Inspira e solta. Deu alívio? Deu 4. Foi para 4, né? Diz assim: nem tudo precisa ser perfeito. Nem tudo precisa ser perfeito. Talvez o mal feito é perfeito. Talvez o mal feito é perfeito. É os olhos de quem vê. É os olhos de quem vê. Inspira e solta. Deu alívio? Veio o número 2 assim na minha tela mental.
2. Abre o olho e diz, mantém o olho aberto e diz assim: você merece Você merece muito mais do que você pensa. muito mais do que você pensa. Inspira e solta. Deu ali? Foi para quanto? Foi para 1. Eu Diz número assim, 1 na minha cabeça. diz assim: gratidão. Gratidão. Já zerou. Gratidão. Acabou de zerar. Gratidão pela vida da Carmen. Fala. Gratidão pela vinda da Carmen. Repete 3 vezes, por favor. Gratidão pela vinda da Carmen. Gratidão pela vinda da Carmen. Prontinho. Pela vinda da Carmen. Gratidão. Como você está se sentindo? Bem mais aliviado. Você foi no ponto aí, né? Exatamente É isso que eu faço. Vocês querem passar na experiência? Não é justo eu dar só pro Léo, né? Alguém mais quer participar? Passar por isso? Carmen, eu quero, mas a gente vai fazer no particular, tá? Eu vou mandar uma mensagem, porque eu estou com a família aqui e é hora de eu fazer o jantar. E já veio 2 aqui me chamar. Tá bom, Eu tenho que ir lá dar comida para eles. Mas eu quero fazer sim, eu fiquei curiosa, queria estar aqui fazendo, mas já sei que meu neto está aqui, meu pai está aí, está todo mundo aí, eu tenho que ir lá atender. Tá bom? Muito Eu tenho que ver se obrigada. vai ter permissão depois para receber, tá? Às vezes não tem, mas está tudo bem. Como é que é? Não entendi. Eu sou intuitiva, sou orientada pela sabedoria divina. Às vezes não tem permissão para depois, mas aí tá tudo bem, eu te falo. A permissão tá agora. É porque fica amparado, sabe? Eu tô amparada agora. Oh, desculpa, então. É por tá isso bom. Que, Capaz, você vai mandar mensagem e eu vou ter o maior prazer. Se tiver permissão, te falo, tá bom? Tá bom, então. É por isso que quando a gente entra nesses campos, assim, né, que vem um terapeuta falar, de repente tudo fica leve, você esquece. Esse é meu dom, Léo. Por isso que é difícil explicar meu trabalho, por isso que é difícil hoje, assim, a dificuldade que eu tenho é isso, de trazer isso para as pessoas, porque é muito longe da percepção da pessoa para ela entender o que eu faço, tá? Mas é isso. Eu já fiz, assim, eu não quis entrar em nenhum campo teu, porque isso me afeta fisicamente. Mas eu tentei ficar num lugar confortável para poder te passar a técnica para liberar um pouco de estresse. Liz, pode ir, querido. Tá, já está liberado. Obrigada. Já recebeu a permissão, já pedi aqui, tá? Obrigada. Beijo, Boa noite. Tchau. Tchau. Carmen, Você quer anotar meu... Ah, já foi, depois passa para ela. Eu te passo, você passa o WhatsApp para ela, para ele, tá? eu já compartilhei, Carmen, lá no grupo, essa telinha que você mandou. Mas se você quiser mandar seu WhatsApp depois, a gente compartilha para Não, eu vou passar só para a Liz e depois quem tiver interesse busca, tá? Eu não, o que acontece com o meu trabalho? Tem que realmente ter permissão e o campo ele que escolhe as pessoas. Então, assim, quando a Patrícia, antes, Léo, eu queria ajudar todo mundo porque é maravilhoso onde que eu estou. Só que eu sinto a energia, eu sinto as pessoas, né? E isso começou a reverbar muita doença. Então, meus filhos até criaram dificuldade com o meu trabalho. Agora eu aprendi a me proteger. Eu sou uma esponjona. Então, hoje eu só faço assim, com permissão, né? Vem aquela sabedoria, me mostra. Então, o meu WhatsApp fica disponível. Quem quiser buscar um trabalho nesse sentido, teria o maior prazer. Quem quiser bater um papo, teria o maior prazer. Mas eu não quero que as pessoas cheguem por curiosidade, porque o que eu trabalho é muito sério, é muito forte, sabe? E às vezes até reverba ruim mesmo, fica uma situação ruim, porque quando a gente entra no desequilíbrio da doação da técnica, gera, às vezes, afastamento, algum sentimento que não é legal, tá? Exato. Você quer fazer, Patrícia? Sim. Pega uma caneta aí. E assim, quando eu entro em conexão com a pessoa, Léo, aí eu consigo fazer leitura. Aí, antes eu fazia sem entrar em conexão. Aí eu consegui brindar isso, porque eu entendo que eu consegui fazer essa brindagem, graças a Deus. Coloca de frente aí, Patrícia. Você está em 10, tá bom? Você vai dizer assim, muita curiosidade. Muita curiosidade. Tira o foco.
Tira o foco. Inspira e solta. Deu alívio? Dá quanto que foi? Tá 8. Diz assim, você não precisa dominar tudo. Não precisa dominar tudo. Só faça o que você ama. Faça o que você ama. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Inspira e solta. Deu alívio? Para quanto que foi? 6. Ser boa em excesso. Eu vou colocar uma palavra forte, mas tem uma outra palavra, mas eu não vou usar ela. Gera desequilíbrio. Gera desequilíbrio. Inspira e solta. Deu alívio? Foi para quanto? Desculpa que eu não ouvi. Para 5. 5? Diz assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim tem que ser. Assim tem que ser. Inspira e solta. Deu alívio? Dá quanto que foi? Dá quanto? Dá 2. 2. Diz assim, a sua gratidão A sua gratidão vai te levar longe. vai te levar longe. Inspira e solta. Deu alívio? Foi para quanto? Eu fico com o que eu ganhei, diz assim. O que você ganhou? Gratidão. Gratidão. Inspira e solta. Como que ficou agora? Agora você fala 3 vezes. Gratidão pela minha vida, fazer um favor. Gratidão pela vida da carne. Gratidão pela vida da carne. É isso. Obrigada, gratidão pelo seu convite. Grata, Carmen. Gente, vai ficar gravado, Carmen. As pessoas vão ver depois, tá bom? tá. E é tão interessante que quanto mais a tua vibração muda, mais você vai conectar com pessoas que te puxam. As coisas nunca acontecem porque tem que acontecer, tá? Isso para mim hoje é muito claro. Assim, isso para mim hoje é leitura, né? A gente sempre vai estar puxando. E são 10% da população mundial que vai estar no processo de evolução, né? Que vai estar no alto nível. O resto vai continuar dormindo. Aqui é como se fosse um pod live. Aqui a gente busca os participantes, né, treinarem, fazer uma palestra, isso que está fazendo aqui, né? E lá no pod live a gente faz a live ao vivo, né, no Instagram. E como eu participei lá com ela que fez a entrevista comigo, eu fiz a live com ela. Muitas pessoas compartilharam lá a nossa live, seus amigos, acharam. Fico feliz. E vocês têm um network toda semana? A gente tem, né? Sim. Vocês fazem? Eu fiz um... Terça-feira a gente faz, né, meu? Empreendedorismo. Essa terça agora ele falou sobre o kit de venda, então ele trouxe esse conhecimento. É doação, né? Esse grupo é de doação. E assim, conhecer o trabalho das pessoas. Né? A gente tem que transbordar o que a gente está aprendendo, a gente tem que transbordar, né? É verdade. E como que faz para entrar no grupo de vocês? Pode aí, o Léo tá aí, ó. Já faz parte. Vai, Léo, fala que vai pôr lá e vamos trazer pessoas, né? Já tem permissão, já está permitido. Eu acho que eu quero aqui deixar a minha gratidão por fazer parte desse campo que você
gerou aqui, que felizmente ficou gravado para as outras pessoas também poderem se beneficiar desse momento, dessa informação que você trouxe, mas também dessa vibração, né? Assim, desse convite a gente mexer no estado de sentir da gente e ficar um pouco mais leve. Então, aqui é um campo de transbordo, o network, onde as pessoas, elas... Porque, assim, a gente é aluno do Pablo Marçal, né? Então, um dos pontos mais importantes que ele fala em relação à prosperidade é quanto mais você transborda, mais vem, mais retorna para a gente. Então, acima de tudo, a gente fala de inteligência artificial. Teve uma palestra semana passada com o Johnny, que entrou aqui. Eu falei sobre pitch de vendas. Mas além dessa parte técnica, o mais importante é dar oportunidade para todo mundo falar um pouco do que sabe, porque a gente trabalha com prosperidade de verdade. Então, seja muito bem-vinda, né, a participar com a gente das terças e quintas. Vocês fazem toda quinta, 7 horas? Às quintas, a gente tem um convidado sempre, né, alguém que vem dar uma palestra, e às terças-feiras a gente faz um encontro onde a gente apresenta o nosso trabalho, onde a gente fala de um assunto relevante. É mais técnico na terça-feira. E na quinta é mais um transbordo mesmo, né? Vem só um profissional e transborda ali. Ou ele é de dentro do network ou é de fora. Qual dia que eu sou convidado para participar? Todos os dias. A gente não pode deixar comigo. Na terça é interessante, né? Eu acho que é importante a parte de network, né? Eu vou ver direitinho se eu consigo encaixar minha agenda, porque geralmente eu faço as jornadas à noite, segunda, terça e quarta, né? Mas eu vou ver direitinho, porque é muito legal. Gostei muito, tem uma energia muito boa do grupo, por isso que eu recebi as permissões aí para fazer as experiências, tá? Vocês realmente têm um propósito de colaborar, não é de buscar para si, mas tem essa generosidade. Isso para mim é fundamental em qualquer grupo. Hoje eu escolho muito onde eu quero estar. Eu vou só para onde que me acrescenta. Se não acrescentar, deixo ir. Que bom, a gente fica muito honrado com a sua presença. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente compartilha todos os encontros, né? Então, seja sempre bem-vinda a participar, sempre às terças e quintas, nesses horários. Tá, aí se eu puder um dia num e no outro, tem problema ou tem que... Não. É completamente livre. Então tem muita gente. Hoje o pessoal... mas eles assistem, né, depois. Mas então vocês podem me colocar no grupo, eu vou participar, sim. Vai ser muito legal. Gostei de estar com vocês. Isso para mim é muito bom. Tá, ok. Grata pela sua participação. Gente, muito obrigada. Gratidão, muitas bênçãos. E vocês vão sentir o efeito da técnica depois, que vocês vão ficar mais relaxados, mais tranquilos, mais... Viu? Obrigado, então. Obrigado, Patrícia, aí, pelo convite, pela indicação da Carmen. Estamos juntos, sempre juntos. Um beijão no coração. Boa noite. Depois você passa para ali fazer um favor, meu número, tá? Sim, pode deixar. Boa noite. Então tá, gente. Boa noite. Boa noite.